Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Vou fazer um vídeo aqui para explicar a missão 2, que chama Medir a Volta Redonda, da temporada Via Láctea. Então na missão 2 a gente vai ter aqui esse mapa aqui, esse trajeto para o EV3, tá? Antes de começar a atividade aí, sugiro que você venha aqui no canto inferior direito, clique nesse maisinho e faça a diminuição da qualidade para ficar um pouquinho mais rápido. Depois que você faz a diminuição da qualidade, a sugestão é você acessar esse mapinha aqui, ó, na parte inferior esquerda do mapa e mudar a perspectiva da câmera, né? Então aqui a gente vai ter como se fosse uma vista aérea. E aqui o trajeto seguinte, ó, o EV3 está aqui e ele tem que fazer um arco da circunferência, tá bom? Então, para entender um pouquinho melhor o que é a circunferência, eu joguei aqui no PowerPoint. Deixa eu ampliar aqui. Então, no PowerPoint eu vou ter essa imagem aqui da esquerda, aqui na pista do EV3, né? Então, tem o EV3 aqui. O EV3 ele vai andar até esse ponto aqui que é o destino, né? Então, tem algumas informações que a gente precisa saber. Então, a primeira informação é que o EV3, para ele rodar e chegar na origem aqui, ele precisa saber quanto que é esse ângulo aqui, né? Então, esse ângulo a gente vai utilizar as medidas em graus, né? Então, uma circunferência, uma volta completa, se ele fosse dar uma volta completa nessa circunferência e parar no mesmo lugar, nós teríamos aí ele teria andado um ângulo de 360 graus. Mas aqui no caso ele quer uma parte de 360 graus, tá? Uma coisa que a gente tem que entender é que esse pedacinho aqui da direita, que eu vou chamar de x, mais esse outro pedacinho, que eu vou chamar de y, né? A soma desses dois ângulos teria que dar 360 graus. Beleza? Então a gente tem que saber qual que é o ângulo que o EV3 vai andar. E uma outra informação que a gente tem que ter também é qual que é o raio. O que é o raio? Aqui eu tenho um pontinho no centro da circunferência, tá? Então esse ponto a gente pode chamar de centro da circunferência. E a distância desse centro da circunferência até a extremidade, né? Até um ponto aqui inscrito aqui na circunferência, isso daqui a gente vai chamar de raio, tá? Essa distância é o raio. Então, se eu pegar esse ponto aqui do centro e ligar em qualquer lugar da circunferência, por exemplo, até o EV3 aqui, o centro do EV3, essa medida será o raio, como se fosse o raio da bicicleta, né? Aqueles filetes de ferro que tem no raio da bicicleta. O centro da circunferência é o eixo da roda e o raio da circunferência é o aro da bicicleta ou o raio da bicicleta. Beleza? Então, vamos voltar aqui no coderzinho. Como é que eu faço para medir? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é medir o raio, né? Eu acesso aqui o maisinho. Para eu medir o raio, eu venho no primeiro botão, que é a distância, ó. Clico aqui. Clique e seguro no centro da circunferência e arrasto até aqui a origem, ó. Certo? Então, notem que o raio aqui tem medida de 1 metro. E agora a gente vai medir o ângulo, tá? Então, como é que vai ficar aqui? Ó? O ângulo é o segundo botãozinho. Vou clicar aqui no ângulo. Eu clico no centro da circunferência, clico e seguro, tá? Clico com o mouse e seguro. Vem até aqui mais ou menos o EV3, né? Seguindo a linha pontilhada. Depois que eu soltar, eu vou lá no destino, que daí ele vai me dar o ângulo, certinho? Então aqui ele está me dando um ângulo de 123 negativo, beleza? Nesse caso aqui a gente vai utilizar o ângulo de 123, o negativo é que eu medi o ângulo aqui, ó. Eu teria que começar aqui deixa eu mudar aqui, ó, da origem e vir até o EV3, né? Ó. Ele vai me dar o mesmo ângulo lá, ó, 122. Só que agora foi positivo, tá? Dependendo de como é que você muda, primeiro eu medi começando do EV3 até a origem e depois eu fiz o contrário. Então, dependendo do sentido que você coloca, ele vai te dar um número positivo e negativo, tá? Aí você tem que saber direitinho qual que você vai inserir aqui no bloco. Então, depois que você viu o raio e o ângulo, você vem aqui na opção de movimento, né? Você vai selecionar o bloco virar, tá? Então, olha só, o EV3 ele está virado para frente aqui, ó. Então, ele vai virar na roda esquerda, tá? Ele vai virar do lado da roda esquerda. Então, vou deixar como virar para a esquerda. E na engrenagem você vai habilitar aqui quantos graus você quer que ele vire, né? E qual que é o raio. Daí você vai deixar as duas opções habilitadas. Aí notem que aqui tanto no ângulo no raio tem um dentinho de peça para a gente encaixar.
Aí eu venho aqui no bloco de dados, né? Seleciono essa peça aqui, ó, primeiro no ângulo. Então lembra, ó, o ângulo vai ser de 122 graus. Eu clico aqui uma vez e digito 122 graus. E para o raio, eu venho novamente aqui no bloco de dados, clico no bloquinho aqui, ó, e arrasto até o raio. E o raio era igual a 1, certinho? Depois que você configurou o ângulo e o raio, você vem aqui no botão iniciar. Viu que ao invés dele andar em linha reta, ele andou fazendo uma curva, certinho? Essa foi a missão 2, agora a gente parte para a missão 3. Forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!